Nossa palestra de hoje é a segunda do nosso ciclo, que fala de governança cooperativa, princípios e seus agentes. Será apresentada por Nestor Campos, é o nosso diretor executivo, tem mais de 24 anos de experiência na área de auditoria e 10 anos exclusivos com cooperativismo financeiro. O Nestor é formado na área de contabilidade, tem pós-graduações na área de administração financeira, mercado de capitais e é especialista em controladoria. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação imensa para a KNAC poder participar do Dia de Cooperar, com essa série de palestras. Eu trouxe aqui um conceito de governança corporativa, uma pequena mudança em termos de nomenclatura, que é trazida pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o órgão que tem a excelência quando se trata de governança dentro do Brasil, que edita diversos manuais, orientações, documentações, que nos auxiliam a entender um pouco mais, um pouco melhor, o que seria a governança. E eles têm, como vocês podem ver aqui, um desenho gráfico de como seria uma estrutura de governança corporativa, em que eu tenho, partes interessadas, regulamentação compulsória, meio ambiente envolvendo as nossas entidades. Nós bem sabemos, por exemplo, que no ramo crédito você tem o Banco Central, no ramo saúde você tem a ANS, e assim por diante. Então, você tem entidades que regulamentam e regulam alguns mercados, e eles estão aqui em volta da entidade. E ela, dentro da sua estrutura, olhando a um pouco uma visão de mercado, porque essa é a visão do IBGC, nós temos os sócios, com os seus conselhos de administração, conselho fiscal, o seu diretor-presidente, os seus diretores, com alguns comitês, auditoria independente, auditoria interna, que são órgãos que assessoram, e os administradores, para fazer essa máquina, essa entidade, caminhar e realizar as suas operações, as suas transações. Essa é uma estrutura de governança corporativa trazida pelo IBGC. E quando a gente fala de governança, o que seria essa governança? Pelo próprio Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, do IBGC. Então, como eu falava, o que seria essa governança? Segundo o próprio Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, do IBGC, a governança corporativa é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então, um conjunto de processos, procedimentos, de regras, de normas, que faz com que a instituição realize as suas atividades dentro daquilo que é a sua função principal, aquele que é o seu objetivo social. E eu trouxe esse exemplo de governança corporativa para mostrar que, pelo Manual de Governança Cooperativa, vocês vão perceber que há muita similaridade, porque, logicamente, este ambiente, esse processo de gestão, ele é muito similar, e tem, logicamente, uma base muito igual. Então, esse código define, melhores práticas, este conceito de governança corporativa e traz como princípios básicos 4 princípios. O de transparência, o de equidade, prestação de contas, que alguns chamam de accountability, e responsabilidade corporativa, que são aspectos importantes dentro de um processo de governança. Transparência, logicamente, como o próprio nome quer dizer, que todos os fatos sejam divulgados de forma adequada, que aqueles que são os proprietários, no nosso caso de cooperativas, os associados, os cooperados, tenham acesso não só a informações contábeis ou corriqueiras, mas também a alguns outros processos que lhes digam respeito, lhes interessem, então que haja uma transparência nas informações entre a cooperativa e seus associados, a equidade, que todos sejam tratados de forma igual, que não haja beneficiamento de um ou outro. Então, para que a governança funcione, eu tenho que tratar todos de forma igualitária, isso é um preceito básico do cooperativismo, a gente vai ver mais à frente. Até na palestra anterior, que não sei se todos puderam participar, que o Toledo conduziu, ele falava sobre os pilares do cooperativismo, essa questão da igualdade entre os associados é um pilar. A prestação de contas, ou seja, prestar contas, aqueles que estão envolvidos na governança precisam prestar contas de suas atividades, de suas ações, para que seja observado que eles estão
alinhados e condizentes, com os interesses dos cooperados, com aquilo que foi estabelecido como meta, como expectativa pelos próprios cooperados. Então, essa prestação de contas é importante. E a responsabilidade corporativa, que nada mais é que você ter um senso de ética, de procedimentos, de padrões que permitam dar à instituição uma perenidade no seu viver, no seu agir, no seu atuar. Ou seja, uma responsabilidade corporativa é o ter, é um tema que está muito em voga, né, do ESG, né, ou ASG, mas eu ter comprometimento com o socioambiental, com a questão da administração, com a questão da governança, de uma forma que eu tenha condições, a questão de propiciar uma perenidade ao meu negócio. Então, a responsabilidade corporativa é não só me preocupar com a minha gestão, mas sim com como toda instituição ou empresa criada, ela é criada para viver por um período, né? Eu não tenho um prazo determinado, viver indeterminadamente. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade corporativa, que é um dos princípios básicos da governança, para que a minha entidade consiga sobreviver, apesar das mudanças que possam vir a existir na sua gestão, na sua governança. E eu trouxe esses temas, essas conceituações do IBGC, para mostrar que aquilo que está no manual, né, de governança cooperativa está muito alinhado a esses preceitos básicos, a esse conceito do que seria governança corporativa. Nesse sentido, o que seria a definição de governança cooperativa? Segundo o Manual de Governança Cooperativa do SESCOP, ele é um modelo de direção estratégica fundamentado nos valores e princípios cooperativistas tão importantes para que a cooperativa sobreviva e, né, trace os seus objetivos, e estabelece práticas éticas com o objetivo de garantir a consecução daquilo que é o objetivo social da instituição e assegurar a gestão da cooperativa de modo sustentável em consonância com os interesses dos cooperados. Vejam que nessa definição ela está muito alinhada àquilo que a gente viu do IBGC, né? Porque ele fala aqui sobre sustentabilidade, sobre uma série de fatores. Então, se a gente puder destacar algumas palavras principais. Então, direção estratégica, eu ter um planejamento estratégico, eu ter definido claramente qual é o objetivo, né, como o conjunto de cooperados e associados estabeleceu para a minha cooperativa, para a cooperativa da qual ele faz parte. Ela tem que se fundamentar em valores e princípios cooperativistas. Eu não posso ter uma instituição, uma cooperativa, ou fazer parte de uma cooperativa, e quando eu digo ter, é ser associado, eu não posso fazer parte de uma cooperativa que não comungue desses valores e princípios cooperativistas, daqueles 7 princípios cooperativistas, que são alguns, não há um mais importante do que o outro, mas um basilar é a igualdade entre os associados. Então, eu não posso fazer parte de uma cooperativa em que essa igualdade não seja respeitada. E ela tem que servir, logicamente, à governança cooperativa para a consecução dos objetivos sociais. Independente do ramo em que a cooperativa atue, qual é o objetivo social dela? A que ela se dispõe? Para que ela existe? Qual é o objetivo que eu tenho como cooperativa, como instituição? Eu tenho que trabalhar por meio da governança para que eu consiga atingir esses objetivos sociais, assegurando, numa gestão da cooperativa, a sustentabilidade e os interesses dos cooperados. Então, o objetivo último é que eu consiga atender os interesses dos meus cooperados, que eu consiga atuar com uma gestão responsável e sustentável. E quando a gente viu aquela questão dos princípios básicos da governança corporativa, vocês vejam que muitos dos pontos que aqui colocam estão totalmente alinhados daqueles 4 princípios básicos que nós temos na definição, segundo o IBGC, da governança corporativa. Então, a governança cooperativa, assimilando esse caráter do cooperativismo nessa definição, tem esses itens como preceitos ou condições básicas para que a governança seja adequada, né? Seja uma governança que venha a atingir o seu objetivo.
né? E eu destacaria o interesse dos cooperados. Esse é o objetivo último e principal, o interesse dos cooperados. Dentro dessa lógica, nós temos, né, alguns conceitos trazidos pelo Manual, né, de Governança Cooperativa, SESCOP, que aborda as suas finalidades. Quais seriam as finalidades da governança corporativa? Ampliar a transparência. Vejam aqui, transparência, que é um dos princípios básicos da governança. Então, eu tenho que ampliar a transparência no dia a dia, no meu relacionamento, no lidar com os meus associados, com os meus cooperados. Eu preciso ter transparência nas minhas atividades, nas minhas ações, nos meus processos, nas minhas atividades. É fundamental. Eu tenho que facilitar o desenvolvimento da própria cooperativa e permitir a competitividade entre as cooperativas. Porque ela é salutar, a partir do momento em que eu tenho crescimento na cooperativa e há uma concorrência sadia entre elas, eu gero também crescimento nas demais, porque elas vão, né, digamos, de forma simétrica, se desenvolvendo uma na competição com a outra. Então, isso é importante como uma das finalidades da governança. Outra, contribuir para a sustentabilidade e perenidade da cooperativa. A cooperativa precisa ser sustentável, e não só no aspecto econômico-financeiro, mas ser sustentável como entidade, como renovação de quadros, como renovação de membros da governança, como renovação do quadro de associados, uma renovação constante dentro daquilo que é a possibilidade e, digamos, de tudo aquilo que eu tenho de opções, né, de possíveis associados e cooperados. Mas eu preciso ter, com base na governança cooperativa, possibilitar essa construção sustentável e a perenidade da minha cooperativa, da cooperativa que eu faço parte ou que eu sou gestor. Isso é muito importante. Essa sustentabilidade, ela é fundamental sob a ótica das cooperativas. Quem pôde participar do painel anterior, e que o Toledo apresentou, nós temos cooperativas com mais de 40 anos, cooperativas criadas até 5 anos. Ele trouxe uma estatística, né, por tempos de criação. Nós temos no Brasil cooperativas com mais de 60, 70 anos, fácil, que mostra que essa perenidade, essa sustentabilidade, ela é importante, ela gera resultados, ela propicia que os negócios se tornem cada vez mais sólidos, né, robustos, para que os filhos dos filhos dos filhos daqueles que iniciaram a cooperativa possam, no futuro, ter a oportunidade de serem cooperados também. Aprimorar a participação no processo decisório. O cooperado precisa participar do processo da tomada de decisão daquilo que é o objetivo, as metas, qual o caminho a ser trilhado pela cooperativa. E a governança tem esse papel. Como finalidade, ela tem que aprimorar esse processo, cada vez mais permitir a participação de muitos associados em assembleias, em decisões importantes, em momentos importantes. Então, a governança também tem essa finalidade. Eu preciso aprimorar esse processo da participação. E não somente, como a gente já viu vários casos, oferecendo no dia de uma assembleia, por exemplo, um grande churrasco, um sorteio de um carro, que aí você chama. A gente precisa criar o conceito, a cultura do cooperativismo, mostrar a importância da participação do cooperado nas decisões atinentes à cooperativa. Senão, a gente tem um esvaziamento e acaba tendo uma dificuldade para que essa participação seja efetiva realmente. Também uma das finalidades é melhorar, logicamente, os resultados econômico-financeiros, aliado à questão da sustentabilidade, mas aqui é um olhar meramente para os resultados. A geração de sobra, a geração do benefício fim do cooperado, aquele que participa de uma cooperativa, tem, logicamente, um objetivo de se beneficiar por meio das atividades, né, das operações que a cooperativa realiza. Então, eu preciso, né, buscar, por meio dos meus processos de governança, que esses resultados sejam cada vez melhores. Eu tenho que buscar essa melhoria do resultado. Muito embora uma cooperativa, e aqui eu vou dizer, né, dentro daquilo que é a grande teoria que embasa o cooperativismo, uma cooperativa ela não tem um objetivo fim de lucro, mas a gente sabe que ele faz parte do processo operacional. Mas sim, o objetivo dele é beneficiar aqueles que fazem parte do seu quadro social.
os associados cooperados. Então, essa melhoria dos resultados é possibilitar, por exemplo, no ramo crédito, né, que é o ramo que eu atuo mais frequência mais de 10 anos, no ramo crédito é você poder remunerar uma aplicação financeira de um cooperado em taxas maiores do que o mercado, cobrar desse associado nas operações de crédito, nos empréstimos, uma taxa menor do que o mercado aplica ou pratica, porque dessa forma eu estou melhorando, sim, o resultado econômico do meu associado e, consequentemente, a cooperativa está atingindo esse objetivo. Logicamente, se possível for, no final do exercício, eu gerar uma sobra que pode vir a ser distribuída aos meus associados. Então, esse benefício, essa melhoria dos resultados, ela também parte como uma finalidade da governança. A governança tem este papel de propiciar isso. Incentivar a inovação e a melhoria dos serviços prestados. Aqueles que são gestores têm que estar sempre preocupados com a melhoria constante dos serviços que prestam, com aquilo que oferecem aos seus associados, seja em qual ramo você esteja atuando. Então, se eu estou no ramo cooperativo de transporte, eu vou me preocupar em prestar o melhor serviço em termos de, logicamente, renda, que vai ser distribuída entre aqueles que fazem parte da cooperativa de transporte, mas ela vem, né, atrelada a um serviço bem de qualidade, bem prestado àqueles que usufruem dele. Então, eu preciso estar sempre preocupado com essa inovação e melhoria constante dos meus serviços. No ramo crédito, por exemplo, hoje nós temos as fintechs. Então, se eu não tiver uma cooperativa ligada, né, atualizada, com bases, muita influência em redes sociais, com boa parte dos seus processos digitalizados ou digitais, em que eu faça rapidamente eu estou, né, não estou atendendo a questão da inovação. E o meu serviço acaba não sendo tão bom quanto outros podem oferecer. E eu tenho isso como uma preocupação, porque a finalidade dentro da governança corporativa requer que eu tenha esse incentivo a essa inovação e a essa melhoria contínua dos serviços que eu presto aos meus associados. E, por último, como uma das últimas finalidades colocadas, né, neste manual de governança do SESCOP, é a responsabilidade social na integração com a sociedade civil. A preocupação que eu devo ter como gestor de uma cooperativa com a minha responsabilidade no local onde a minha cooperativa existe, na comunidade em que eu atuo, nos locais onde eu tenho os meus postos de atendimento. Eu preciso ter esta preocupação de ter uma responsabilidade com a questão socioambiental, com a questão de gestão de risco adequado, de eu propiciar uma oportunidade, de repente, de treinamento, formação e capacitação de pessoas da comunidade para que elas possam obter um sucesso na busca de um emprego, gerar oportunidades de trabalho para pessoas que são da comunidade, ou fazer como algumas cooperativas, até de produção, que desenvolveram processos de treinamento, pegavam jovens, levavam para se formar em centros, né, em cidades maiores, eles se formavam e voltavam para cidades menores para ali atuar, né, com todo o conhecimento adquirido, com a formação obtida por aquilo que a cooperativa lhe propiciou obter. E dessa forma trabalhando, né, com a integração com aquela sociedade civil e com aquela comunidade na qual a cooperativa está inserida. Isso é muito importante. Então, a governança tem que ter esse olhar. Esses 7 pontos, essas 7 finalidades são importantes para que o processo de governança sempre esteja olhando para eles, voltando o seu olhar para que elas, né, essas finalidades, sejam atingidas, sejam alcançadas. Isso é fundamental para um bom andamento de uma cooperativa, para que ela consiga, né, implementar, logicamente, a sua atividade e alcançar os seus objetivos, como diz na definição, consecução dos objetivos sociais e atendimento dos interesses dos seus cooperados. Esse é o objetivo maior. E essas finalidades contribuirão para que esse objetivo seja alcançado, né, dentro daquilo que é possível que a cooperativa desenvolva internamente sob a ótica de governança. E quando a gente fala de governança, quais seriam os princípios da governança cooperativa?
Vejam que ela guarda também relação, ela tem um a mais, digamos, do que a governança corporativa, mas ela está muito ligada àquilo que a gente viu na definição do próprio IBGC. Então, ela tem 5 princípios básicos, segundo o manual do SESCOP, que foi a base que inspirou este tema que está sendo apresentado agora. O primeiro é a autogestão. O que é a autogestão? É o processo pelo qual os próprios cooperados, né, de uma forma democrática, por meio dos organismos, das ferramentas que ele possui, em que ele consegue gerar a sua representatividade, né, para que essas pessoas eleitas por eles, ou eles mesmos dentro desse processo, possam gerir, né, e conduzir os negócios, né, da cooperativa rumo àquilo que é o interesse do cooperado. Então, o princípio de governança cooperativa é essa autogestão, é eu participar deste processo de definição de estratégias, né, de rumos, de interesses, de objetivos, né, porque os agentes de governança são responsáveis pelas consequências dos atos, das ações e até eventuais omissões, né, que decorrem do exercício da sua função. E como a autogestão sendo um princípio, a gente deixa claramente ao associado que ele faz parte desse processo. Então, o próprio cooperado pode fazer parte desse processo, seja fazendo parte do conselho de administração, da diretoria, do conselho fiscal, da forma que for. Ele tem condições de colaborar com o processo, né, de gestão e de definição de regras e, logicamente, da execução daquilo que foi ou está planejado estrategicamente pelos cooperados, por meio de suas assembleias, daquilo que foi decidido. Um outro ponto é o senso de justiça, como princípio de governança cooperativa. Isso aí é pegadinha, né? Corporativa e cooperativa. Então, senso de justiça, como princípio de governança cooperativa. O que seria o senso de justiça? É o tratamento que você dá a todos os cooperados de igualdade, de equidade. A gente tem lá no governança corporativa a equidade. Aqui nós temos o senso de justiça, mas no fundo eles têm o mesmo sentido. O senso de justiça é eu tratar todos os meus cooperados de forma igual. É nas relações todos terem o mesmo benefício. É a relação com a cooperativa, ela não fazer diferenciação de ninguém e tratar todos com justiça, por isso de uma forma que todos possam ter os mesmos benefícios e alcançar os mesmos objetivos. Transparência, um outro princípio, também aí já é o mesmo termo que tem na governança corporativa, é logicamente, como o próprio nome dá, ou traz em termos de conceituação, é ser transparente nas atividades, nas ações, na prestação de contas, né? Transparência naquilo que é realizado pela gestão. Então, tem um princípio básico de transparência, ele é fundamental. E hoje, ainda mais, vivemos um mundo em que a transparência é cada vez mais exigida, independentemente do ramo em que você atue, onde você esteja, em todos os aspectos da nossa sociedade, a transparência vem sendo exigida por toda a comunidade, por toda a população, em qualquer lugar se exige transparência. E, logicamente, dentro da relação da cooperativa com os seus associados, sob a ótica de governança, eu preciso ter transparência com aquilo que eu realizo. Transparência com as taxas que eu pratico, transparência com os produtos que eu disponho, que eu ofereço, transparência nos números que eu produzo, transparência nos processos, de forma a dar segurança ao cooperado de que tudo que é realizado está dentro daquilo que as regras e normas dos órgãos reguladores e legais permitem. Quando falo de cooperativa de crédito, a gente tem um órgão regulador muito forte e atuante, que é o Banco Central, e que dispõe de diversas regras, normas, orientações que precisam ser atendidas e seguidas, para que não haja um processo, né, de deterioração da qualidade da cooperativa aos olhos do Banco Central por conta de uma má gestão, de uma governança que não atua adequadamente. Então, essa transparência é fundamental. Quer dizer que eu vou abrir todas as informações? Não. Mas as informações que forem necessárias para que o cooperado se sinta à vontade e detentor
do poder de entender o que está acontecendo na cooperativa, eu preciso dispor a ele. Eu preciso apresentar a ele. Ele precisa ter mecanismos de ter acesso a essa informação de uma forma transparente. Outro ponto importante dentro dos princípios é a educação. A educação com a ótica da formação do quadro social. Eu preciso ter um processo, eu preciso, dentro da governança, vislumbrar medidas, ações que me permitam promover a educação dos meus cooperados, dos meus associados, e, desta forma, conseguir formar novos líderes para que o processo que é cíclico de lideranças ele aconteça. Hoje o Banco Central, por exemplo, exige que eu tenha uma política de sucessão bem estabelecida. Eu não posso ter mais, como já existiu, e ainda existe, aqueles casos de membros de governança que perpetuam-se, né, nos seus cargos, nas suas posições. Há uma necessidade de renovação constante, mesmo porque, para que eu tenha uma daquelas finalidades, que é a questão da inovação, eu preciso ter renovação constante. Não que a gente não se renove, não consiga inovar, apesar de estar há um X tempo, há muito tempo na gestão. Mas essa mudança, né, essa renovação de pessoas dentro dos cargos, né, ou das funções de governança, ela é fundamental para que essa inovação aconteça, que ela venha de forma até natural. Então, é importante se preocupar com a educação, a formação do cooperado. E, logicamente, eu estou dando um exemplo de formar novos líderes, mas não só para isso, mas também para que os próprios cooperados consigam, ao passar do tempo, compreender melhor como a cooperativa atua, o que ela tem de produtos, de serviços, como que ela faz, como é que ela realiza suas atividades, ele entender melhor os números, tudo aquilo que se divulga, que quer dizer, né, um saldo de depósito à vista ou a prazo, a taxa que se remunera ou não, o empréstimo, as diferentes linhas de empréstimo, o que quer dizer um spread, que é essa diferença da taxa em que eu, né, ofereço no empréstimo e a taxa que eu remunero no meu capital, ela tem que ser positiva quando eu pego a de empréstimo menos, a de captação ela tem que ser positiva, é um spread positivo, porque isso aí que vai dar sustentabilidade à cooperativa de crédito. Então, eu preciso educar o meu cooperado para que, logicamente, ele conheça melhor a cooperativa e, num futuro, quem sabe, ele possa vir a assumir um cargo de gestão dentro da minha estrutura de governança. Então, a educação também é um princípio fundamental dentro da governança cooperativa. E o último princípio, sustentabilidade, e não menos importante, o tema que a gente já falou, né, a sustentabilidade da cooperativa, a gente pensa que, logicamente, para que ela, nas suas relações internas e externas, ela continue gerando valor, né, a todas as partes interessadas, mas sempre se preocupando com os aspectos culturais, ambientais, sociais e econômicos. Então, que ela tenha uma preocupação na geração de resultados que lhe dê perenidade, mas sempre com a ótica em todos esses riscos que a gente, né, se depara nos dias de hoje, principalmente as questões ambientais. É uma questão que está em voga há muito tempo. Todos os anos a gente vive discutindo questões ambientais, né? Será que é palatável, é bom a uma cooperativa trabalhar com uma entidade que não respeita as regras ambientais? Eu me preocupar com sustentabilidade vai até isso. Se eu tenho um fornecedor que não atende aquilo que são as questões basilares dos aspectos socioambientais, até no relacionamento com seus empregados, será que faz sentido eu, como cooperativa, e eu, membro de governo, das entidades de governança, né? Então, a gente vai ver mais à frente quais são, né, dos agentes de governança, eu fazendo parte da governança, será que eu entendo como salutar, como bom, eu ter relacionamento, né, comercial com um fornecedor, um prestador de serviço que não respeita essas regras ambientais, socioambientais, regras de relação de trabalho? Então, a sustentabilidade passa por isso também. E, logicamente, como eu já falei, a questão da perenidade do negócio. O negócio tem que ser perene,
ele tem que ter, né, realmente um prazo indeterminado de existência. Eu não posso abrir uma cooperativa para fechá-la com 2 anos, 3 anos, porque eu não tive. Não. A perenidade vem dessa sustentabilidade, que tem uma ótica econômica e financeira, mas uma outra ótica muito importante, que são esses aspectos culturais, sociais, ambientais, que devem ser observados pela governança. E quem são os agentes, né, da governança cooperativa, perdão. Então, nós temos aqui os agentes, elencados conforme o Manual de Governança Cooperativa do SESCOP. Cooperados ou associados, logicamente, então as pessoas que contribuem para a formação, né, do capital social da cooperativa, então eles estão, né, diretamente ligados ao processo de governança, principalmente por meio da sua participação nas assembleias, nas decisões importantes voltadas ao cooperativismo. Então, eles precisam, né, estar atentos a essas decisões e, logicamente, para se tornar um cooperado ou um associado, são termos similares, eu preciso atender algumas condições e regras que estão previstas em estatuto. Então, isso já é um certo compliance com aquilo que eu defino, já é uma conformidade com aquilo que eu defino como regra para a minha cooperativa, para o meu grupo de associados e cooperados. Então, ele é o primeiro agente. A Assembleia Geral é o momento em que esses cooperados já se reúnem para decidir os rumos da cooperativa, aprovar as contas da administração. Então, ele é fundamental. Nós temos Assembleia Geral ordinária, extraordinária, Assembleia Geral de incorporação, são alguns tipos, mas o principal é a participação do cooperado nessas assembleias. E a Assembleia também é um agente de governança, visto que na Assembleia se definem rumos, tomam-se decisões que vão afetar, né, a continuidade, os objetivos da própria cooperativa. E esses objetivos, aquilo que é decidido em Assembleia, quem é que os coloca em prática no dia a dia da cooperativa? E a Assembleia é essa reunião de todos os associados para se decidir. Quando se decide os rumos, quais são as estratégias, aonde se quer chegar, quem executa? Aí os outros agentes da governança, Conselho de Administração / diretoria. A Lei 5764 fala, com muita clareza, que é responsável por executar as ações, né, o Conselho de Administração e, na sua ausência, a diretoria. Então, por isso que ele está com barra. Aqui é aquela diretoria que, na ausência do Conselho, assume a responsabilidade de executar as políticas, buscar processos que façam que ele consiga atingir aquilo que se estabeleceu como regra, como definição, como objetivo na Assembleia Geral. Então, o Conselho de Administração e a diretoria são também outros agentes da governança. Assim como o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é o órgão ligado à Assembleia, que tem o papel, como o próprio nome diz, de fiscalizar todas as atividades, ações que o Conselho de Administração / diretoria estão executando, para ver se eles estão alinhados àquilo que é o interesse dos cooperados e se eles vão conseguir atingir os objetivos estabelecidos em Assembleia por meio das suas ações. Outros agentes que temos também, conselhos consultivos, você pode ter um conselho que vai te ajudar em termos de governança, em assuntos técnicos, ou assuntos bem mais complexos e aprofundados, que você vai ter essas pessoas te ajudando. Geralmente são pessoas que podem fazer parte ou não, mas na grande maioria são pessoas que são fora da estrutura da entidade e vêm para realmente, de forma consultiva, ali, auxiliar na execução de diversos aspectos. Então, eu posso ter um conselho consultivo para aplicação de recursos em educação da pessoal que faz parte da área de abrangência da minha cooperativa. Então, eu crio um conselho que vai me gerar opções, oportunidades para que eu possa aplicar recursos visando a educação, o desenvolvimento da região, né, onde a minha cooperativa está presente. Então, eu crio um conselho consultivo que vai me ajudar nisso. É um exemplo. Comitês sociais ou núcleos. Eu posso criar comitês sociais, pensando em políticas sociais, ou núcleos especializados, ou que são partições
né? Podem ser divididos por região geográfica, produto, especialidade, gênero, faixa etária, várias formas, mas que vão ajudar, como comitê, na definição de estratégias e políticas, né, para que serão executadas pela gestão executiva, na consecução dos objetivos e interesses dos associados. Então, eu posso criar esses comitês. Como tem os comitês técnicos. Comitês técnicos são mais comuns, né? Quando a gente olha, por exemplo, nas cooperativas tem um comitê de risco, posso ter um comitê de crédito, são comitês técnicos que vão avaliar e vão assessorar, não são deliberativos, são de assessoramento, assim como os demais conselhos consultivos e comitês sociais. Eles só aconselham, né, submetem à deliberação de quem pode decidir, mas são comitês que vão auxiliar em processos importantes. O risco, gestão de risco, o comitê de risco, gestão do risco de crédito, no processo de aprovação de operações de crédito, eu crio um comitê de crédito, conforme a alçada que eu defino previamente, para auxiliar no processo de decisão das operações. Então, são comitês técnicos que auxiliam nesse processo. A auditoria independente tem por objetivo básico atestar que as demonstrações contábeis estão adequadas, então ela também faz parte, né, é um agente de governança também, porque auxilia a governança por meio de um parecer externo independente com relação à fidedignidade dos números apresentados nas demonstrações, e a gestão executiva, que são para os próprios executivos. Quando eu tenho uma estrutura que é dual, eu tenho um conselho de administração formado por associados e tenho uma diretoria profissional formada por pessoas externas, contratadas, que vão fazer gestão executiva, né, vão realizar as operações alinhadas àquilo que foi definido pelo Conselho de Administração. Então, aqui eu tenho gestores, eu tenho um executivo principal, pode ser um diretor-presidente, por exemplo, e outros diretores e superintendentes, aí, com a nomenclatura que cada um preferir utilizar, que vão atuar executivamente na realização das atividades e na condução dos negócios da cooperativa. Então, esses são os agentes de governança e nos assuntos que nós abordaremos ao longo dessa semana, nós estaremos falando um pouquinho melhor sobre cada um dos principais agentes de governança, né, nas nossas próximas palestras aí, dentro desse evento do Dia de Cooperar, que a CNAC está promovendo. E, por fim, aqui é um modelo gráfico que ele está demonstrando de forma gráfica como é que é a integração, né, entre os agentes, né, de propriedade e gestão que participam dessa estrutura da governança cooperativa. Ele também, a fonte desse estrutura gráfica também é o manual de boas práticas de governança cooperativa do CIMOCB. Então, ele traz aqui a Assembleia de Cooperados, eu tenho o cooperado, se junta na Assembleia, tem o Conselho de Administração, outro agente, que tem os seus comitês técnicos, sociais, né, que auxiliam, tem o Conselho Fiscal. Aqui é só uma forma de se entender como que esta integração gera os benefícios na dimensão social, na dimensão econômica, no processo de gestão e na propriedade dos negócios por parte dos associados, na sua relação com o mercado. E aí eu tenho a gestão executiva com toda a sua estrutura organizacional, e é uma estrutura muito comum nas cooperativas. Tem um conselho consultivo, algumas cooperativas têm comitês de auditoria, por exemplo, é um comitê técnico, mas também é como se fosse um conselho consultivo, que auxilia o Conselho de Administração na avaliação do processo de auditoria, seja interno e externo. Então, é meramente uma forma gráfica de demonstrar a integração, a interação entre os diversos agentes que compõem a governança dentro de uma estrutura de uma cooperativa de crédito, né? E a gente tem até certa familiaridade com muitos desses agentes que estão aqui representados. Bom, esse era o tema que eu ia abordar com todos vocês. Espero que eu tenha colaborado e contribuído com todos. Estou obrigada pela exposição.